Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Olá, tudo bem com vocês? No ar mais um Não Pira e Respira, e hoje eu tenho a honra de receber a atriz e produtora Priscila Fantin, que topou bater um papo aqui com a gente para a gente falar um pouquinho de saúde mental. Pri, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente pelas plataformas aí, Spotify, Apple Podcast, pelo YouTube e também aqui pela Jovem Pan News Fortaleza, é um prazer falar com você. Prazer é meu, muito bom estar aqui com você, muito bom falar com você. Olá para todo mundo e muito importante falarmos sobre o tema do seu podcast, do seu Não Pira, Respira. E nesse momento de isolamento é só respirando para não pirar, né, Pri? Eu queria começar justamente para entender como que tá o teu isolamento. Você tá no Rio de Janeiro, tá com seu filho, com seu marido, como que tá por aí? A gente se mudou para São Paulo em janeiro, e aí a gente estava em obra ainda em janeiro. As aulas do meu começavam em janeiro, ele estava num acampamento, e aí ele voltou. Enquanto ele estava no acampamento, a gente conseguiu fazer essa mudança, porque a gente ficou em cartaz aqui em São Paulo com a nossa peça Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo, que estrearia em fevereiro. Não, acho que já não, aí agora eu não lembro. Não, acho que estrearia no finalzinho de janeiro. Então, a gente conseguiu agilizar tudo, veio para São Paulo, o meu começou as aulas, a gente começou a peça, o AP ainda estava em obra, então a gente ficou na casa dos meus sogros. Assim que a gente se mudou para o nosso AP, a quarentena começou. Então, já começou na casa nova. Começou na casa nova. O bom é que a gente foi organizando tudo, ainda tinha muita coisa para organizar, né? Foi organizando tudo com calma, mas ao mesmo tempo também ainda tem coisa que a gente não foi buscar no Rio de Janeiro. Enfim, ficamos aqui dentro. O meu parou de ir para a escola, começamos a fazer aula online, né? E a gente veio para um prédio, principalmente para ele poder ter mais convívio com outras crianças. E aí, na quarentena, nada disso aconteceu. Esses planos foram adiados, mas a gente está aqui, graças a Deus, na casa nova, muito felizes, unidos, nos fortalecendo a nossa relação enquanto família, conviver. E a gente viajava muito com a peça, né? Então, estarmos juntos é muito bom. Está sendo realmente muito bom por esse lado. Mas o meu sente muita falta da escola, sente muita falta das crianças. Agora ontem liberaram a quadra, então a gente pode, aqui do prédio, então a gente pode marcar um horário, só descer a família com máscara lá para brincar um pouquinho. Então, ontem e hoje a gente já aproveitou um pouco o ar livre, assim, que faz muita falta, né? Eu sei que você tem uma ligação muito forte com o teu filho Romeu. Ele tá com quantos anos, Pri? Tá com 8, vai fazer 9 agora em agosto. Mas nesse momento de quarentena, de isolamento, você descobriu algo diferente na relação entre vocês dois? Olha, eu acho que não, nada de diferente, assim, mas de mais profundo mesmo, de mais forte. Existe, incluindo o Bruno, assim, uma parceria, uma confiança mútua entre nós três. A gente junto se sente muito protegido um com o outro, assim. Então, a gente só se diverte mais e só fortalece mais mesmo as relações, assim. Tá sendo muito especial estar junto, tanto tempo. Que bom. Pri, a gente tem informações da Organização Mundial da Saúde que as crises de ansiedade, inclusive trazendo também para problemas como depressão, elas devem aumentar um pouquinho aí por conta do isolamento social, e até pessoas que não tinham o diagnóstico de nenhum problema de saúde mental ou de distúrbio mental, vai ter, e os que já têm. Até eu queria te explicar que eu abri esse podcast porque eu fui diagnosticada há 20 anos com um transtorno de ansiedade. Então, durante o isolamento, aqueles monstros que estavam escondidos, eles adormecidos, eles acordaram, e eu senti realmente a necessidade de falar sobre o assunto, né? Porque a ansiedade me trouxe muitos conflitos e muitos problemas durante muitos anos, né? E eu
também pesquisando um pouquinho da sua história, você também enfrentou a depressão por alguns anos. Então eu queria saber de você, durante o isolamento, você acha que os seus monstros também eles foram adormecidos? Como que você lidou com esses sentimentos, né? E o que que você tem feito hoje para que talvez aqueles medos passados eles não venham para hoje em dia, nesse momento tão delicado que a humanidade vive? Olha, você começou a falar dos dados da OMS, né? Eu acho que estarmos isolados, em distanciamento e mais em casa, né? Mais dentro da gente mesmo, é algo que a sociedade não tem muito hábito de fazer. A gente justamente preenche e alimenta não é alimenta, a gente aquieta os nossos monstros quando a gente vai para a rua, para encontros, para festa. A gente usa muitas bengalas no dia a dia da sociedade para não dar ouvidos para aquilo que está cutucando, incomodando a gente, né? Então, a gente mesmo vai adormecendo os incômodos durante a nossa vida inteira, fazendo, tô estressado, vou malhar, vou jogar bola, vou para balada, vou sair para conhecer pessoas, Então, a gente sempre vai para fora da gente a fim de fugir dos nossos monstros, né? Eu tive depressão já tem 12 anos. Depois de um ano eu melhorei, assim, eu fiquei um ano meio paralisada, assim, e consegui melhorar, voltar a trabalhar e tudo mais, mas eu realmente me curei depois que o Bruno apareceu na minha vida e me ensinou a encarar os meus monstros. Não adiantava mais eu fugir, mesmo eu achando que eu estava bem, que eu sabia lidar com eles, eu aprendi a lidar com eles, mas não adiantava eu saber lidar com eles, eu precisava conhecê-los a fundo e dominá-los, assim mesmo, e saber que eles fazem parte da gente, né? A gente não é só um mar de flores internamente, né? Nós temos a sombra e a luz para sermos inteiros. Então, aceitar os nossos aspectos que são que o ego reprime, né? Porque tem essa questão da sombra, é tudo aquilo que o ego reprime. Quando a gente nasce, a gente começa a escutar coisas. Ele é tão isso, tão aquilo, não pode isso, não pode aquilo. A gente vai aprendendo como é ser aceito. Como que a gente tem que fazer e se comportar para ser aceito. Então, todas as coisas que não são aceitas pelos outros, a gente vai entubando. Só que aquilo também faz parte da gente. A raiva faz parte da gente, a tristeza faz parte da gente, e a gente tem que saber que elas têm o seu lado positivo, no sentido de, tipo, no momento, o sentimento da raiva que faz você tomar uma atitude para se defender, uma atitude para se posicionar, para lutar pelos seus direitos. Então, a gente tem que saber usar os sentimentos nos seus tamanhos adequados para a gente não se machucar, sem abafá-los. Porque se a gente abafa, depois de 10, 20, 30, 40 anos, eles vão vir à tona de um jeito inconsciente, de um jeito que a gente não vai saber o porquê que a gente está reagindo daquela forma. Pode vir, de repente, através de uma depressão, de repente, através de uma bipolaridade. Então, eu precisei me conhecer muito. Eu trabalhava demais, eu ficava muito para fora, eu ficava muito pelos outros, eu cuidava muito dos outros. Eu sempre tive um espírito maternal muito grande, só que com todo mundo, não com meu filho. Eu quis ter filho justamente para eu concentralizar o meu sentimento maternal em alguém e cuidar de quem eu realmente deveria cuidar. Porque eu fazia tudo pelos outros, não sabia dizer não, por causa, lá no fundo, da sensação da carência, do vazio de querer ser aceita. Então, eu tive... o Bruno me colocou com um espelho na frente, assim, eu comecei a encarar, figuramente falando o espelho, né? Mas eu comecei a encarar realmente todos os meus defeitos, aceitá-los, dominá-los e colocá-los nos seus devidos lugares, assim, fazendo parte de mim, não ignorando ou fingindo que não existem, ou silenciando, mas sim sendo tudo isso de uma forma verdadeira, de uma forma responsável comigo mesma, assim. Então, eu realmente só comecei a me curar há pouco tempo.
E agora, hoje, depois de 2 anos e meio já que eu estou com o Bruno, eu já tenho um estofo emocional, um autoconhecimento suficiente para dizer que eu consigo não entrar novamente no buraco. Que bom que tudo isso aconteceu antes do isolamento. Então, agora, no isolamento, eu não estou tendo problema com isso especificamente. Claro que a ansiedade aumenta muito quando a gente não pode sair de casa, quando a gente não pode ir à luta, quando a gente não pode ir fazer o que a gente quer fazer, não pode encontrar os amigos, não pode encontrar os familiares, não pode ter uma reunião ao vivo, pessoalmente, tomar aquele cafezinho para falar sobre um projeto novo, não pode ir para fazer nossa peça, não pode viajar com o nosso espetáculo, né? Receber o público. Não pode nada, a gente está trancado, e isso aumenta muito a ansiedade. Para lidar com isso, no começo da quarentena, sim, eu abri mão das minhas limitações alimentares, assim, tipo, eu abri mão de dieta, eu fiquei com uma bengala, né, para a ansiedade não gritar muito. Eu comia chocolate, comia tudo que eu queria, assistia série até altas horas da madrugada, dormia bastante, estudava com o meu, e era mais ou menos isso. Só que eu comecei a ficar meio pesada, não só fisicamente falando, literalmente falando, mas, mas também de cabeça, assim, sabe? Precisava arejar um pouco. Como a gente tinha se mudado há pouco tempo, eu fico cuidando da casa muito, assim, ou não, né? Nós três aqui, a gente fica realmente cuidando muito da casa. Mas eu voltei a malhar aqui em casa mesmo, e agora eu aprendi uma coisa, já tem 1 mês e meio, que todos os dias de manhã eu medito. E isso realmente faz uma diferença brutal no meu dia, assim. Não, faz mesmo. Inclusive, eu entrevistei o Márcio Atala, que ele falou que a respiração, inclusive a respiração da meditação, é uma forma de atividade física, eu não sabia. Dependendo, né? Eles chamam de pranayama, né? Às vezes é uma respiração que você faz de um lado só, do outro lado só. Exato. Aquilo realmente ele circula o ar de uma forma que você sai pingando. Mas eu faço uma meditação que é silenciar a mente. Assim que eu acordo, eu agradeço por tudo, todas as dificuldades que eu já tive, que me fortaleceram, os meus erros e minhas falhas, que me fizeram querer acertar e me fizeram encontrar o caminho certo. Agradeço por ter o que eu tenho, agradeço por estar viva, por estar acordando, que temos mais um dia pela frente, mais um dia que a gente pode lutar e conquistar, né? E sabendo da responsabilidade que a gente tem com a nossa vida de fazer com que o nosso dia seja bom. E é um dia de cada vez. Amanhã é amanhã. Hoje vamos viver da melhor forma possível. E isso faz muita diferença. Você sempre foi uma artista muito requisitada, inclusive numa das maiores emissoras do país, né? Então, sempre muito ativa no seu trabalho. Eu queria entender se quando você descobriu essa depressão, se as pessoas se afastaram, se você sofreu algum tipo de preconceito. Você falou nessa questão da aceitação, se você teve medo de comentar, em que momento você decidiu falar isso. Eu queria entender um pouquinho quando começou, quando desabrochou tudo isso e você estava em plena atividade profissional, né? Eu fiz durante 10 anos ininterruptos, eu emendei uma novela na outra, fiz muitos personagens de destaque, o que tinha uma carga horária muito pesada, realmente, assim, sobrava pouco tempo para eu cuidar da minha vida, quase nenhum. Então, depois desses 10 anos, eu recusei alguns trabalhos e fui fazer teatro. E o mais louco foi a primeira peça que eu fiz, é que a personagem da peça estava com depressão. E aí aquilo foi eu fui me identificando com o lugar dela, sem saber que ela estava com depressão, a personagem, né? Depois que eu entendi tudo, que ela era meio pessimista, ela agia e falava e pensava de uma forma meio autodestrutiva, que já era uma coisa que já estava meio que viciada no meu cérebro também. Então, inconscientemente, eu tinha
eu estava representando aquele aspecto de mim, sem ter consciência que aquilo era um quadro depressivo, e quando eu realmente me paralisei, assim, eu não sentia mais vontade, eu não sentia mais emoções, eu não sentia nem tristeza, nem angústia, nem ansiedade, nem alegria, nem raiva, não sentia nada. Eu comecei a achar muito esquisito, né? E eu comecei a não ter vontade de levantar da cama, eu comecei a ter medo de encontrar pessoas na rua, eu não queria pegar o elevador para não trombar nenhum vizinho, não conseguia atender telefone. Então, eu fui ficando, eu achava que quando eu estava exposta, estava todo mundo apontando o dedo para mim. Então, eu fui ficando muito esquisita, assim mesmo, muito ostrada, né? E aí eu comecei a pensar se eu estava contratada da Rede Globo, tinha recusado uma novela para fazer a peça. Eu pude fazer isso depois de tantos anos, emendando um trabalho no outro. Eu aproveitei e emendei umas férias assim. E aí eu comecei a ver que eu podia estar com uma mania de perseguição, alguma coisa do tipo, e falei, eu tinha uma passagem para Paris guardada de um evento que eu não pude ir, ia vencer dali um mês, que a passagem vale um ano, né, quando você não usa. Aí eu falei, eu vou para lá, para viver lá uns 2, 3 meses e ver se eu tô com mania de perseguição, porque eu tenho um destaque, né, porque eu ando na rua e as pessoas realmente comentam e apontam e veem que me reconhecem, né, ou se eu tô com algum problema mesmo. Então eu fui para lá sozinha, fiquei 3 meses em Paris e lá eu identifiquei que eu realmente estava com um problema, que não era coisa da minha cabeça só porque eu era uma pessoa que era reconhecida e visada o tempo todo. Naquela época, a mídia funcionava um pouco diferente, né? Não tinha o Instagram para a gente se posicionar, se expor da forma que a gente quer. Era sempre através dos paparazzis, dos sites. Então, tinha toda uma novela da vida real da Priscila Fantin, que assim, por exemplo, não é uma coisa muito monstruosa o que eu estou falando, não, mas só um exemplo básico, assim. Eu fui... vou inventar aqui um exemplo. Eu fui tirar dinheiro no banco e com meu cachorro na coleira e voltei a pé para casa, por exemplo. E aí a nota que sai, né, com as fotos todas, Priscila leva cachorro para passear e depois anda sem rumo pela rua, por exemplo. Então, assim, não que estivesse totalmente equivocado o que estava sendo dito, mas o que estava sendo dito não era de fato o que tinha acontecido. As distorções, né? Por mais sutil que fosse, assim, sabe? Então tinha toda uma história que escreveram para mim da minha própria vida. E isso me dava um pouco de aflição. Então, eu estou explicando isso para justificar esse meu achismo de repente, porque eu sou uma pessoa reconhecida e visada, eu posso estar com manias na minha cabeça. Então, eu fui para um lugar onde eu era totalmente anônima e os conflitos internos, as dificuldades continuaram. E aí, quando eu comecei a não ter vontade de viver, foi que eu falei, eu preciso de ajuda. E aí eu marquei uma consulta, voltei para o Brasil, marquei uma consulta com uma psiquiatra que a Globo me indicou, e ela me diagnosticou com depressão profunda e crônica. Então, eu comecei um tratamento, fiz psicoterapia, depois de alguns meses eu comecei a ensaiar uma outra peça que tinha uma parte física muito intensa, eu fazia 4 horas de atividade física nos ensaios, que era parkour, esgrima, flamenco e qual que era o outro? E expressão de movimentos, assim, de expressão corporal, de dança e, enfim, dramatização, né? E foram 9 meses de ensaio, que tinha essa carga física bem grande, que isso começou a mexer com os meus hormônios e eu comecei a melhorar também através da atividade física, assim. E aí, eu realmente não falei para ninguém, eu só falei para o Pedrinho Vasconcelos, que foi o diretor que me convidou para fazer esse espetáculo,
Quando ele me ligou, eu falei, olha, eu estou passando por uma situação que eu acho que eu não dou conta de te entregar o trabalho que você precisa, que você espera de mim, então eu acho que eu não posso aceitar. Ele falou, o que você tem? Eu falei, expliquei para ele, ele falou, olha, a minha ex-mulher também teve isso, eu vivi junto com ela, então eu quero te ajudar, vou te dar a mão e vem comigo, que eu sabendo, eu vou conseguir te ajudar e vou sempre compreender os seus momentos e pode ter certeza que você vai sair dessa. E aí eu fui junto, né? Confiei, entreguei, comecei a lutar e aí não teve, eu realmente não falei para todo mundo, então não teve essa questão de todos saberem e terem um preconceito ou se afastarem. Eu só falei sobre isso depois de uns 10 anos, mais ou menos, que eu fui gravar o Mulheres Espetaculares com a Juliana Sana, que é uma série sobre mulheres, sempre ligado a alguma coisa com esporte, mas que fala também sobre a mulher, né, na vida, a luta, qual a luta que aquela mulher batalha, que ela trava na sua vida pessoal. E aí foi a primeira vez que eu falei que eu tinha tido depressão e que o esporte me ajudou, não sei o quê, papapá. Então, quando isso foi ao ar, 10 anos depois desse episódio, é que realmente as pessoas souberam. E pelo contrário de se afastarem, as pessoas foram Empáticas. muito empáticas, muita gente me agradecendo, muita gente se identificando, né? Porque é um assunto tabu, muita gente não gosta de falar, tem vergonha de falar, porque tem sim preconceito, né? Exato. Eu lembro que antes de eu ser diagnosticada, às vezes eu falava do jeito que eu estava me sentindo, e eu escutava, mas isso é frescura. Sim, Ai, sim. você é tão linda, você é atriz, você trabalha, você ganha seu dinheiro, você não tem motivo para estar assim. E assim, né, gente, a depressão tem várias causas diferentes, né? Às vezes é uma causa química, de fato, que o seu corpo não produz serotonina suficiente para você conseguir ter prazer na vida, e você precisa de um remédio para isso. Ou às vezes você tem um trauma guardado, aquela velha história do ego, das sombras, que você não sabe lidar, não sabe de onde vem e se aprisiona, enfim, tem 1 milhão de causas diferentes, tem vários níveis diferentes de depressão. Eu acho que a gente tem que saber diferenciar só quando é uma tristeza que super faz parte da vida, quando é uma coisa que realmente está mais patológica, né? Que te estagna. Então, quando você está nesse lugar, você tem que falar, você tem que procurar ajuda. E foi muito bom ter falado sobre isso. E eu percebi depois disso a importância que a gente tem, você, de estar fazendo esse trabalho que você está fazendo agora, para a sociedade mesmo. É um assunto de saúde da sociedade. A gente precisa falar sobre isso. E somos formadoras de opinião, né, Pri? As pessoas, elas se identificam, elas pensam, poxa, a Priscila Fantin tá falando sobre esse assunto, ela que é uma menina tão bonita, famosa, ela tem, então eu também tenho, então acabam se identificando. Poxa, a Patrícia, que é a apresentadora lá da Jovem Pan, poxa, a jornalista também tem ansiedade, enfim. O que eu vejo no meu dia a dia, também as pessoas agradecendo pelo meu podcast, que tem muitas se identificado, justamente por conta deles talvez acharem que porque a gente trabalha com comunicação, com televisão, com rádio, a gente está imune aos problemas de saúde, o que não é uma verdade, né? Você me falou, Pri, também que no momento que você estava no auge da depressão, você se sentia tão triste que não tinha mais vontade de viver. Por algum momento passou pela sua cabeça em tirar a sua própria vida, já que a gente tem falado também tanto na questão do combate ao suicídio, como que foi isso na sua cabeça? Olha, eu não tinha coragem de fazer isso, mas eu preferia não estar vivendo daquela forma. É paradoxal, assim, eu não queria tirar minha vida, mas eu preferia não viver daquele jeito, né? Aham. Então, é muito complicado, né? O Bruno hoje estava me contando, porque o Romeu, nosso filho, estava perguntando se alguma pessoa pode nascer sem todos os sentidos ao mesmo tempo.
né? Sem a visão, o paladar, o olfato, o tato e a audição. Aí a gente falou, sim, né? Existem alguns casos e tal. E o Bruno me contou pra gente de um filme que ele assistiu, que eu não lembro o nome, é o nome de uma pessoa que vai para a guerra. Não sei quem vai à luta, vai à guerra, acho que é Vai à Guerra. E é um filme bem antigo, ele falou que é preto e branco, ele assistiu há muitos anos, e tem um menino de 18 anos, norte-americano, que se apaixona, que tem o primeiro grande amor da sua vida, a sua primeira experiência, está super apaixonado e é convocado para a guerra. Então ele vai para a guerra, uma bomba explode ao lado dele, ele perde a visão, ele fica mudo porque ele morde a língua, perde os 2 braços e as 2 pernas. E aí o filme se passa ele na cama do hospital, dentro da própria cabeça. E ele não conseguia se comunicar, mas tudo que ele queria era que as pessoas soubessem que ele preferia, que não fazia sentido ele estar vivo, que ele não teria o que fazer, ele não tinha o que fazer, não tinha vida para viver, né? Não podia se mexer, não podia se movimentar, não podia sentir o gosto das coisas, não podia falar com ninguém, não tinha mais sonho para realizar, mais conquistas. E ele falava, pelo amor de Deus, eu só queria que soubessem, que o filme é a mente dele, né? Que eu prefiro a eutanásia do que ficar até mais... Eu tenho 18 anos, até os meus 80 anos, assim, preso na minha própria mente. Aí eu escutei essa história hoje e, assim, é muito complicado, né? Tipo, quando a gente chega num estágio, é que o caso que eu contei é realmente muito trágico. Mas quando a gente chega no estágio de falar para que eu tô vivo, é tipo... E essa história da gente viver na própria mente é um conflito muito complicado, assim, muito complicado. A gente precisa de ajuda para sair, porque em contraponto com o personagem desse filme, a gente tem a capacidade de fazer tudo. A gente tem a capacidade de viver, a gente tem a capacidade de levantar da cama, de ir à luta, de ouvir, de sentir gosto, de realizar nossos sonhos, de sonhar, né? Porque em depressão a gente não sonha. Então, resgatar tudo isso, porque você tem a possibilidade de fazer tudo e você não consegue fazer porque você está aprisionado na sua própria mente, na sua... No mundo interno, né? No mundo interno. na sua deficiência com você mesmo, assim, né? E que é perturbador, assim, porque sua cabeça... Eu lembro que a minha mente me perturbava tanto, me dizia tantas coisas que eu tentava lutar contra, mas ela falava alto, que eu cheguei a dar um nome para ela falar. Eu não lembro agora que nome que eu dei, mas eu falava: fica quieta, por favor, me deixe em paz, eu só quero parar de pensar essas coisas ruins. Uhum. É muito complicado, é uma barra pesada. Você já tinha o Romeu na época, Pri? Não, eu tive o Romeu, isso foi em 2008, 2009, mais ou menos, eu tive o Romeu em 2011. Então veio um presente aí para poder a sua vida ficar um pouquinho mais leve, né? É um pouco mais alegre. Pri, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que hoje sofrem com depressão, com ansiedade, algum tipo de distúrbio mental, transtorno mental, e que a quarentena e o isolamento também fizeram elas descobrirem também, talvez, os transtornos, né? O que você deixaria de recado? Eu acho que é muito comum e cada vez maior o número de pessoas que têm algum transtorno nesse sentido. Não se envergonhem disso, não se sintam fracos por causa disso. Muitas vezes a gente tem tanto para oferecer e não tem espaço para isso, que a gente se frustra com a vida e pode acabar se sentindo muito incompreendido. Então, assim, é normal, as causas são inúmeras. Você não é
pior do que ninguém, muito pelo contrário, todo mundo é igual, todo mundo nasceu com o mesmo sol, o sol brilha para todo mundo. Eu sei o quanto é difícil a gente dar um passo, mas o primeiro passo, que é o mais difícil, é o mais importante. Então, pede ajuda. Se você está paralisado, se você está num conflito interno, se você não consegue se resolver sozinho, peça ajuda. Tenta entrar num trabalho de autoconhecimento para entender a fundo quais são quais são os pontos que te doem, né? O que pode acontecer, quais são os mecanismos internos que fazem você ficar num lugar ruim, porque só sabendo quais são a gente consegue lutar contra eles, né? E uma descoberta recente minha, mas que eu recomendo, que eu acho que pode ajudar muito, é agradeça. A gente, quando está num estado muito ruim, assim, de saúde mental, a gente costuma ter negação pela vida, né? Muita raiva, muito desconforto, achar que não é justo com a gente. Mas, assim, saiba, tá difícil para todo mundo tem problema, seja ele qual for, no nível que for. Você tem a sua vida é sua responsabilidade, e você pode escolher, sim, como vivê-la. Uma vez uma pessoa me falou assim, você que escolhe a música que você põe para tocar na sua vida. Que música que você está tocando? Muda esse disco se você achar que vai ser melhor para você. Então, assim, escolhe outra música, tenta, o que vale é tentar, né? Comece, vai tentando, não desiste, não desiste, não desiste, porque uma hora você vai sorrir de novo, uma hora você vai sentir prazer de novo na vida, em estar vivo, mas sempre agradeça, porque é difícil de entender quando a gente está no buraco, mas a vida é uma dádiva mesmo, assim, a gente está aqui, não é um castigo estar aqui, a gente está aqui para aprender, para crescer e principalmente para lutar, porque lutando a gente se dignifica. Então, força e bola para frente. E incrível, assim, eu tô emocionada com as tuas palavras, porque realmente você tá num momento de muita plenitude, passando paz nas suas palavras, sorrindo com o olhar, isso é gostoso de ver e Graças a Deus. da gente conseguir mostrar para as pessoas que é possível, sim, superar esses monstros internos, né? E a gente voltar a sorrir como você tá sorrindo hoje, linda, plena. Pri, muito obrigada. Foi lindo falar com você. Eu tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente que está ouvindo a gente pelas nossas plataformas. Eu queria que você deixasse um beijo pro Bruno, pro Romeu. E a gente está te esperando aqui no Ceará, tá? Bom, gente, amei. Obrigado, saudade. Você tá linda. Ai, obrigada, Pri. Você mais ainda, sou tua fã. Saudade. Daqui a pouco a gente dá um abraço apertado. Se Deus quiser. Beijo, fica com Deus. Beijo, obrigada, Pri. Tchau, gente. Tchau. E o Não Pira Respira fica por aqui. A gente volta semana que vem com mais um Não Pira Respira aqui pela sua Jovem Pan News Fortaleza no programa Pan News em Revista. Tchau.